A PGR mira em Eduardo Bolsonaro, mas acerta o próprio pé. Enquanto isso, juristas alertam. Vem aí uma nova fase de censura. E para quem ainda acredita que o STF salvou a nossa democracia, trago a triste história da Nicarágua. Spoiler? Começou assim. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Como já é esperado, o sistema deu um tiro no pé. Recentemente, Eduardo Bolsonaro decidiu se exilar nos Estados Unidos. E sua justificativa foi a crescente perseguição política. Lembrando que Eduardo deu várias entrevistas denunciando a ditadura no Brasil. E a que ganhou mais repercussão, com certeza, foi com Tucker Carlson. Ao ser questionado por Carlson se considera o Brasil um país livre, Eduardo respondeu: "Não mais. Temos de fato pessoas sendo censuradas, não apenas nas redes sociais. Tem pessoas exiladas vivendo aqui nos Estados Unidos. Você sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. Para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes. Ele abriu uma investigação que dura mais de 5 anos, perseguindo, geralmente, conservadores. No Brasil, não vale mais a pena você apelar. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. São as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda." Bom, Tucker Carlson também colocou lenha na fogueira ao sugerir que a eleição no Brasil foi roubada. O que aconteceu no Brasil? Lula venceu em uma eleição que foi, obviamente, manipulada. Está claro que a eleição foi roubada pelo governo Lula. É justo afirmar que, de fora, pareceu roubada. O grande problema desta jabuticaba brasileira eleitoral é que o tribunal lulista faz tudo e controla tudo durante a eleição. E assim como nas ditaduras, fica impossível provar alguma coisa, seja para confirmar ou refutar. Bom, e agora a Corte Superior do Brasil confirma tudo aquilo que Eduardo denunciou. O ministro Barroso do STF ratificou uma nova aberração. A pedido do PGR, Moraes assume inquérito contra Eduardo Bolsonaro. A PGR, como sempre, usando da criatividade, transformou a atuação parlamentar em coação a ministros da primeira turma. O influenciador Leandro Ruschel resumiu a peça. Eduardo resolveu se exilar nos Estados Unidos por acreditar que pode ser preso no Brasil pela sua atuação política. O governo americano já deu declarações acreditando que há perseguição e avalia sanções contra autoridades que a promovem. Em resposta, as autoridades brasileiras em questão resolveram investigar de forma sigilosa o deputado exilado. Se alguém nos Estados Unidos tinha alguma dúvida sobre o que está ocorrendo, creio que não tem mais. Para alguns, Eduardo denunciar abusos nos Estados Unidos é considerado um ataque à soberania nacional e às autoridades brasileiras. Mas quando um hacker criminoso invadiu celulares de diversas autoridades, isso não foi tratado como tal. E pior, as informações obtidas legalmente nesta ação, que fere o país, fere a soberania nacional, foram entregues a outro criminoso por este mesmo sistema. Até a Globo News não viu com bons olhos a decisão. Merval Pereira afirmou: "O governo brasileiro deveria, através do Itamaraty, protestar contra o secretário de Estado americano. Querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, acho que ele não tem que ser processado, tem que ser criticado. É como são ingênuos os jornalistas da Globo News. O Brasil já é uma ditadura e só não enxerga quem não quer." Bom, e aqui eu quero deixar aquele alerta do Monark. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho!
Que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Acorda, caralho! Acorda! Se Monark já sabia o que estava acontecendo, o resto do povo também já sabe. O advogado Jeffrey Chikine fez um alerta. Última semana de redes sociais livres no Brasil. Aproveitem. A AGU acabou de pedir liminar no STF para censurar as redes sociais. Obviamente, tudo já foi combinado antes. Então a liminar é certa e está nas mãos do amigo do meu pai. Parabéns aos progressistas que votaram contra o golpista. O jurista Fabrício Rebelo associou a decisão com a recente fala de Janja. Qual a surpresa na ação da AGU para forçar a censura nas redes sociais? Num governo quebrado, afundado em mais um escândalo de corrupção e com uma Suprema Corte na iminência de sanções internacionais, o que se esperava após a primeira-dama dizer que a censura era o caminho? E devo dizer que a relação da AGU com Janja é um tanto estranha. Eu nunca vi uma AGU tão dedicada a uma primeira-dama. Bom, diante disso, eu quero trazer a triste história da Nicarágua. Daniel Ortega é o atual presidente da Nicarágua e é amplamente considerado por analistas e organizações internacionais como um ditador, especialmente por suas ações nos últimos anos, que minaram a democracia, os direitos humanos e as liberdades civis do país. Ortega foi um dos líderes da Revolução Sandinista, que assumiu o poder como presidente eleito em 1985. Após arruinar seu país economicamente, Ortega foi derrotado. Entretanto, usando articulação política, eliminou as instituições do país. Ou seja, a volta de Ortega em 2007 não se deu por carisma popular, nem por méritos de gestão, mas sim por estratégias políticas bem calculadas, alianças oportunistas e manipulações institucionais. Após este ato, ele nunca mais deixou o poder. Ganhou o que muitos chamaram de presidência vitalícia. Desde então, o país passou por 7 significativas mudanças. Primeiro, manipulação do sistema eleitoral. Ortega mudou as leis e o sistema eleitoral para permitir reeleições indefinidas. Nomeou aliados para controlar o Conselho Supremo Eleitoral, minando a transparência e credibilidade das eleições. Segundo, repressão a opositores. Prendeu mais de 40 líderes da oposição em 2021, incluindo pré-candidatos presidenciais, jornalistas, estudantes e líderes sociais. Muitos foram acusados de forma arbitrária, sob lei vagas de traição à pátria ou à soberania nacional. Terceiro, ataques à imprensa. Vários meios de comunicação independentes foram fechados, ou seus jornalistas forçados ao exílio. A rádio e TV estatais são utilizadas como ferramentas de propaganda do governo. Quarto, perseguição religiosa. Ortega e sua esposa, Rosário Murillo, vice-presidente, também têm perseguido a Igreja Católica, expulsando bispos, prendendo padres e fechando instituições religiosas. Quinto, família no poder. Sua esposa é vice-presidente desde 2017, o que evidencia uma dinastia política. O governo é frequentemente descrito como regime familiar, com filhos e aliados ocupando cargos-chave. Em 2023, mesmo com todos esses fatos evidenciados, o governo Lula decidiu não assinar uma declaração conjunta pactuada por 55 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega. Em 2024, havia um medo generalizado no país, principalmente se você era uma pessoa fiel a Deus, seja católico ou protestante. Na última Páscoa, ou seja, neste ano, o governo da Nicarágua controlou cultos religiosos e entidades vêm denunciando a perseguição crescente no país.
E mesmo diante de todos esses absurdos, Ortega diz que está fazendo tudo pela soberania do país. Só não afirma que a soberania é ele. Bom, os republicanos americanos conhecem muito bem a história da Nicarágua. Inclusive, recentemente, eles restringiram vistos para mais de 250 funcionários do governo da Nicarágua. O chefe da diplomacia americana alegou violação de direitos como justificativa para a medida. E com certeza eles não vão poupar o Brasil. Afinal, o governo de Trump sabe a importância de ações preventivas. Bom, para quem acreditava que ditaduras só eram descritas ou nasciam nos livros de história, parabéns. Agora você está tendo uma versão demonstrativa dela. Faz o L. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.